Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos, a partir da questão 735, nós estamos falando da lei de destruição. Vamos lá? 735. Que se deve pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, quando só tem por objetivo o prazer de destruir sem utilidade? Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesse caso cedeu ao mal, aos maus instintos. Muito bem. Destruição sem medida. Então, o que leva o homem a destruir sem medida? É a ganância. Nós tivemos um exemplo sobre as baleias, né? O Japão, principalmente, e outras nações, faziam caça às baleias com tanta intensidade que acabaram colocando em risco de extinção algumas espécies de baleias. Então foi preciso que, consciente, a sociedade colocasse leis protetivas. O mesmo aconteceu com o marfim. As pessoas matavam elefantes por causa das presas de marfim, rinocerontes, enfim. Toda essa ação ela é relacionada com a ganância, com o desejo de riqueza. Aos poucos, a sociedade está percebendo que destruir o ecossistema vai trazer destruição para ele também. Então, a conscientização ela vai acontecer gradativamente de acordo com a dor. Pelas consequências dos nossos atos é que nós vamos encontrando o que é necessário e o que é supérfluo. E vamos percebendo que tem certas situações que nós não devemos mais fazer. Então, nós vemos um movimento para redução do consumo do petróleo como combustível. Então, energia eólica, energia solar e outras energias limpas, né? Nós temos os efeitos carbono, que são as grandes florestas. Então, nações que nações que não consomem produtos de florestas devastadas, devastação das florestas, só de reflorestamento, assim como animais, né? No caso do Brasil, é o maior exportador de carne do mundo, e ele tem que ter uma certificação de que aquela pastagem não é resultado de uma destruição da floresta. Tudo isso é um processo de conscientização, porque no passado a Europa foi destruída. Os países europeus eles foram consumindo, destruindo, a ponto de extinção de áreas verdes, né? Então houve um aprendizado. E assim, conforme a evolução do espírito, toda essa degeneração da vontade, né, que é relacionada com a ganância, ela tende a reduzir. E a conscientização da preservação do planeta também vai aumentando, para que as pessoas tenham uma longevidade e nós cuidemos da nossa casa, né? Combatendo em nós a ganância. 736. Os povos que levam o escrúpulo ao excesso, no tocante à destruição dos animais, têm algum mérito especial? Esse sentimento, embora louvável em si mesmo, se torna abusivo quando em excesso. Seu mérito acaba neutralizado por abusos de toda sorte. Entre tais povos, há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Então, como eu disse, algumas culturas protegem os animais. Ótimo. Mas é com a evolução do espírito que nós vamos perceber o que é importante realmente para nós. E o combate às nossas paixões, né? O orgulho, a ganância, o egoísmo, em que o que se for bom para mim não tem problema que não seja para o mundo, que não seja para a natureza. Tudo isso é um processo evolutivo. E todo excesso é fanatismo e acaba causando males, né? Como ele diz, né?
de toda sorte. Entre tais povos, há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Então, está relacionado com a religião. Né? 737 flagelos destruidores. Com que fim Deus castiga a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem mais um grau na escala da perfeição? É preciso que se veja o objetivo, para se poder apreciar os resultados. Como julgais somente do vosso ponto de vista pessoal, dai-lhes o nome de flagelos, em virtude do prejuízo que vos causam. No entanto, muitas vezes, esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor de coisas, e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Flagelos destruidores. Então a gente pode colocar aí nesse rol os terremotos, maremotos, furacões, tempestades, que vêm e causam uma destruição material. São processos ligados ao planeta. Né? As intempéries, elas estão relacionadas com a nossa natureza. Então nós vamos desmatando, vamos criando um aquecimento, nós vamos poluindo a atmosfera, vamos destruindo a camada de ozônio, enfim, tudo isso altera o comportamento do planeta. E isso traz consequências. Então, secas prolongadas, como a gente tem observado, né? Secas prolongadas, enchentes, de uma forma destrutiva, né? Que vem e desabriga muitas pessoas, destrói casas e tudo. Tudo isso não pode ser visto como castigo. Acaba sendo uma consequência. Mas, como dizem os espíritos, nós não somos matéria. A evolução do espírito está relacionada com as experiências que ela vive diante da dor, das dificuldades. Então, os flagelos causam destruição material, desencarnação coletiva, mas isso não destrói o espírito. O espírito passa por experiências que pode elevá-lo diante da consciência da imortalidade, do desprendimento das coisas materiais, e tem muitas situações assim. Eu me lembro quando aconteceu na Indonésia um tsunami de grandes proporções, mais de 200 mil pessoas desencarnaram naquele dia. Era um 26 de dezembro, né, próximo ao Natal, num paraíso tropical. Então, muitos turistas. E o Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, ele nos mostra o trabalho da espiritualidade em socorrer todos aqueles espíritos. Então, houve a destruição física, houve a destruição material, prejuízo econômico, né? Porque a cidade ficou totalmente destruída. Mas, para os espíritos, foi uma nova experiência. E todos assistidos. Foi criada uma equipe ecumênica, inclusive, porque, como é um lugar de turismo, lá tinham pessoas de todas as etnias, né? Católicos, protestantes, muçulmanos. E aí o grupo de espíritos socorristas foram montados de acordo com essas etnias, para que a pessoa não tivesse um choque, né, na hora do socorro. Mas o que a gente percebe é que a destruição física não destrói o espírito. E essas experiências de perda, de mudança de plano, nos leva a um processo de resignação. Porque quando nós nos percebemos imortais, muitos dos valores que nós temos em relação à posse, a riquezas, a fama, tudo isso acaba, porque o espírito imortal tem outros valores. Então, os flagelos ocorrem, e são chamados assim, porque causam prejuízos materiais e destruição física, mas eles são instrumentos para a evolução dos espíritos. Como nada acontece por acaso, aqueles espíritos envolvidos no processo têm algo a resgatar. Por isso que Jesus diz, há de haver o escândalo. O que são escândalos? Situações que nos proporcionam meios para que resgatemos os nossos erros do passado. Então, a destruição física, a desencarnação coletiva,
Tudo isso está relacionado com a necessidade daquelas pessoas. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos proporciona os meios para que, mesmo diante de uma dor muito grande e da incompreensão daqueles que não aceitam a imortalidade sob a destruição, isso traz nas pessoas o desejo da caridade, de ajudar aqueles por dó, por pena, mas é um efeito que modifica as outras nações, né? Nações se reúnem para auxiliar aquela que foi destruída. Isso aconteceu no Panamá, em outros lugares que tivemos terremotos, em que houve mobilização. Quando tem dentro do nosso país enchentes e pessoas desabrigadas, você vê uma comoção social em que as pessoas oferecem recursos materiais, né? Alimento, água, vestimenta, móveis até. Tudo isso mostra uma oportunidade da prática da caridade. Então a gente precisa começar a olhar o lado bom das coisas, né? Porque Deus não faz nada errado. Tudo o que acontece está sob a sua vontade e tem um propósito justo e misericordioso. 738. Para melhorar a humanidade, Deus não poderia empregar outros meios além dos flagelos destruidores? Sim. E diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não se aproveita desses meios. É preciso, pois, que seja castigado no seu orgulho e sinta a própria fraqueza. Se nós aprendêssemos as lições, não precisaríamos de provas tão duras, né? Então, há 6.000 anos, há 4.500 anos aproximadamente, Moisés nos trouxe uma regra. O amor a Deus, não matar, não roubar, não mentir, viver em família, não cometer adultério, enfim. Toda uma regra de conduta social. Deus nos disse, olha, faça isso e serás feliz. Por isso os 10 mandamentos, algo divino. A primeira revelação. Nós conseguimos praticá-lo? Essa é a questão. Deus nos dá os meios para que a gente possa evoluir todos os dias, como respondeu os Espíritos. Ele nos dá a oportunidade para nos transformarmos, para aprendermos e praticarmos o Evangelho. Mas se nós não queremos, o que não vai pelo amor, vai pela dor. Então a desencarnação coletiva, a destruição física e tudo isso, né, são provas necessárias para que nós encontremos o caminho da humildade. É preciso respeitar o planeta. Nós não somos donos da Terra, somos habitantes da Terra. E se nós aprendermos a respeitá-la, ela vai nos retribuir. Então, tudo é lição, tudo é aprendizado e evolução. E vai depender do nosso grau evolutivo saber em que patamar nós nos encontramos. 738A. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Isso é justo? Durante a vida, o homem refere tudo ao seu corpo. Após a morte, porém, outra é a sua maneira de pensar. Como já dissemos, a vida do corpo é bem pouca coisa. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Logo, os sofrimentos de alguns meses ou de alguns dias nada representam. É um ensinamento que vos é dado e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo constituem o mundo real. São esses os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos não passam de disfarces com que eles aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, o panorama é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com os seus soldados do que com os uniformes deles? Então é aquilo. Quando nós nos vemos como espíritos imortais, a morte do corpo não é nada, a destruição física não é nada, desencarnações coletivas é só o retorno de massas de espíritos à pátria espiritual. Então, não vemos como um castigo, como destruição, não vemos mais como uma perseguição, uma injustiça. É um processo natural. Todos nós vamos desencarnar, e como diz o Espírito, o corpo não é nada, é uma vestimenta.
O que vale mais é o soldado ou o uniforme? É o soldado. E nós, espíritos, temos essa possibilidade evolutiva de nos colocarmos em processo de aprendizado. Então, olhar para as situações materiais como transitórias e passageiras nos traz segurança, nos traz resignação e paz mesmo diante da dor. Então, quando nós olhamos para um câncer que nos visita como algo destruidor, como algo que vai destruir a minha vida e que vai me impedir de viver, enfim, o câncer é uma doença que vai me trazer muita dor e sofrimento, se eu dou valor ao corpo, eu vou sofrer muito mais do que se eu olhar para aquele corpo adoecido e ver o câncer como um meio de purificação. E vou lutar com resignação diante da situação da doença, vou procurar fazer o melhor no tratamento, mas se o corpo não resistir, não tem problema, porque eu vou continuar existindo. Essa é a grande diferença no olhar do espírita e no olhar do materialista. O espírita sabe que ele não é o corpo e que essas coisas que estão aqui sob o nosso domínio foram todas emprestadas. Quando nós voltarmos à pátria espiritual, tudo vai ficar por aqui. Então, a consciência que temos da imortalidade, de sermos seres imortais, isso nos traz consolo e nos traz paz, mesmo diante das dificuldades materiais pelas quais nós passamos nesse mundo. É isso que vai nos transformando. A evolução do espírito nos leva a esse caminho, nos leva a esse conhecimento e nos levará a nos desmaterializarmos. Vai chegar um tempo em que não vamos ter mais corpos. Esse processo é lento e gradativo e depende de cada um. Mas é o olhar que temos sobre a matéria que faz com que nós soframos mais ou menos diante dos flagelos, né, das calamidades que ocorrem. 738b. Mas nem por isso as pessoas vitimadas por esses flagelos deixam de ser vítimas. Se considerasseis a vida qual ela é e como é insignificante em relação ao infinito, não lhe daríeis tanta importância. Em outra existência, essas vítimas encontrarão larga compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Quer a morte venha por um flagelo ou por uma causa comum, ninguém deixa de morrer quando houver soado a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que parte ao mesmo tempo um maior número de pessoas. Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la completamente, esses flagelos tão terríveis não nos pareceriam mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. Então vem corroborar aquilo que a gente estava dizendo. À medida em que nós nos vemos como espíritos imortais, um tsunami que desencarnou 220 pessoas. Para muitos, morreram 220 pessoas, famílias foram dizimadas completamente, filhos ficaram órfãos. É verdade. Mas nenhum desses espíritos deixou de existir. Todos eles retornaram. E pela descrição que nós temos no livro Transição Planetária, foram assistidos, acolhidos. Então, o ponto de vista da imortalidade, o ponto de vista como espírito, faz com que essas coisas materiais percam a importância. E, confiantes na justiça do Pai, sabemos que as pessoas que passaram por isso, não foi o acaso que as levou até lá. Para todo efeito tem uma causa, e o efeito foi vivenciado, mas as causas são desconhecidas. O que nós sabemos é que Deus é infinitamente justo, e ninguém passa por aquilo que não deve passar. Uma certeza, como foi dito, é que todos vamos morrer. Um dia o nosso corpo vai deixar de funcionar e nós vamos voltar à pátria espiritual. É um processo simples, natural, que ocorre com todas as pessoas. Muito bem, vamos encerrando por aqui. Na semana que vem continuaremos com o mesmo assunto, a partir da questão 739. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Que possamos ampliar nossa visão e nos vermos como filhos de Deus, como espíritos imortais buscando o conhecimento e a evolução, e que deleguemos às coisas materiais, a esta vida transitória, o valor que ela merece,
tendo a convicção de que quando perdermos tudo aquilo que aqui se encontra, outra vida nos será dada, para que recomecemos a nossa jornada evolutiva. Muito obrigado, Senhor, por mais esses momentos. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.